Paz do Senhor, querido professor, querida professora, dos nossos juniores da nossa EBD. E estamos aqui em mais uma aula desse primeiro trimestre do ano 2025. E hoje com a lição de número 10, a aula de número 10, que tem como tema da lição a palavra de Deus. A palavra de Deus que o nosso texto base da lição de hoje é o Salmos 119. Porém, já começo com uma curiosidade que vocês podem estar passando para os seus alunos. O Salmo 119, ele é o maior. Sabemos que o livro de Salmos a gente não se refere como capítulo e versículos, até porque são versos escritos por vários poetas da nossa Bíblia. Mas podemos dizer que o maior capítulo da Bíblia é o Salmos 119. E essa informação está aí, aqui, em nossa lição. Nessa parte aqui, ó, você sabia, tem uma partezinha aqui da nossa lição, você sabia, um quadrozinho. E essa informação tá aqui. O Salmo 119 é o maior capítulo de toda a Bíblia, com 176 versículos. Então, é um salmo muito grande. E na nossa lição de hoje, iremos apenas estudar alguns versos desse Salmo 119, que é do 1º até o 11, e depois pularemos para o verso 105, que fala sobre a palavra de Deus. Então, de princípio, antes de entrarmos em mais detalhes da nossa lição, eu já peço para vocês assim, já dou a ideia para vocês levarem para a aula a maior quantidade de Bíblias que vocês tiverem em casas. Bíblias diferentes, Bíblias infantis, Bíblia de estudos, Bíblias mais simples. Se vocês tiverem aquele Novo Testamento azulzinho, pequenininho, que é muito antigo, mas que a gente sempre, assim que aceitava Jesus, a gente tinha aquele, algumas igrejas até oferecia, né, para os novos convertidos. Então, levem, façam como se fosse uma forma de exposição de Bíblias, né, em sua sala de aula. Até porque a lição de hoje fala sobre a palavra de Deus. E eu trouxe aqui para vocês 3 Bíblias diferentes. Uma Bíblia que eu posso dizer que seja uma Bíblia mais comum, uma Bíblia mais simples, que eu peguei aqui na igreja mesmo, uma Bíblia mais simples. Não é uma Bíblia tão aprofundada, com as palavras, assim, que dá para entender melhor. Não é a Bíblia com palavras difíceis. É fácil de achar os livros também, porque tem umas marcações na lateral dela, tem marcação, então é muito mais fácil de achar os livros, os versículos, os capítulos. Então eu trouxe uma Bíblia mais simples, tá? Eu trouxe a minha Bíblia, que é uma Bíblia já mais assim, atual, com linguagens mais atual, com palavras mais difíceis de se compreender, tá? Palavras com nova ortografia. Ela é uma Bíblia bem mais atual, uma Bíblia que eu posso dizer assim, que uso como estudo em comparação, né? Porque tem palavras diferentes aqui, a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Então, essa é a minha Bíblia que eu uso. E temos também uma Bíblia na palma da mão. Podemos dizer que no celular da gente, a gente tem várias coisas. E por que não termos também uma Bíblia no nosso celular? Então, aqui, ó, Bíblia, tem livros, todos os livros, quando a gente escolhe um livro, a gente vê os capítulos, os versículos. Então, assim, uma Bíblia na palma da mão da gente. Então, existem vários tipos de Bíblia, E esses são alguns modelos que eu trouxe para vocês, que vocês podem estar levando para a sala de aula de vocês e fazerem essa comparação, né, de várias Bíblias que a gente pode ter hoje em dia. Mas a palavra de Deus não muda. O que tem nessa e tem também na Bíblia digital, seja ela no celular, no tablet, no computador. Então, a palavra de Deus, ela não muda, tá? Então, ó, antes de se aprofundar, né, na lição, no desenvolvimento da lição,
Leia sempre em casa o objetivo dessa lição. Qual é o objetivo dessa lição? Ressaltar que a palavra de Deus deve ser praticada com amor e dedicação. E já entre para o memorizando com os seus alunos. Leiam o memorizando com os seus alunos quantas vezes for possível. Quantas vezes você conseguir ler em sala de aula, leia. Até porque o nome já diz, né? Memorizando. É para os seus alunos sair dali daquela aula com um versículo na mente, sabendo falar ele direto. Então, o memorizando de hoje é um pouco pequenininho e dá muito bem só em repetir o aluno de vocês, que eu tenho certeza que ele é muito inteligente e ela é muito inteligente. Então, só por você repetir em sala de aula, ele e ela já vai sair com o memorizando gravado na mente. E o de hoje diz assim: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 4 e o versículo 4. E aqui já diz tudo, né? Já resume a nossa lição, que nós, seres humanos, crentes, evangélicos, filhos de Deus, não vivemos apenas de pão. Pão significa o quê? Comida. Não vivemos apenas disso. O pão, a comida, a água, só alimenta a nossa carne, o nosso corpo. Mas precisamos deste pão, que é a palavra de Deus, que nos alimenta espiritualmente. A Bíblia diz que quando você bebe dessa água, você nunca mais terá sede. Quando você come desse pão, você nunca mais terá fome. E a Bíblia não está falando de comida, não está falando de água, o líquido. Estamos falando da palavra de Deus. Então, é essencial nos alimentarmos da palavra de Deus diariamente. Devemos incentivar os nossos alunos a se alimentar da palavra de Deus diariamente, não apenas na EBD, não apenas no culto de domingo à noite, que é o culto da família, não apenas no círculo de oração infantil, não apenas no culto de doutrina, porque sabemos que nossos alunos nem sempre eles estão 100% focados no culto. Então devemos incentivar os nossos alunos a eles comerem desse pão, beberem dessa água, se alimentar da palavra de Deus diariamente. Na nossa lição, lá no começo, tem como se fosse um devocional. Tem um versículo para cada dia. Um versículo para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para o sábado. E no domingo, ele vai ler junto com você o memorizando daquele domingo, daquela lição. Então, incentive seus alunos a estarem fazendo. Se eles não têm tempo por causa da correria do dia, muitos estudam, fazem reforço, tem que dar atenção aos pais. Geralmente, quando os pais chegam do trabalho, tem um tempo com os pais para brincar, tudinho, dormem cedo, porque no outro dia tem que ir para a escola. Se eles não têm tempo de fazer um devocional, que é cantar 3 hinos da harpa, orar 10 minutos, ler um capítulo da Bíblia, mas incentivem seus alunos a lerem pelo menos um versículo por dia, aqui na segunda-feira. Ter prazer na palavra, Salmos 40, verso 8. Apenas um versículo. E pergunte, quem aqui leu o versículo do dia? Quem aqui fez em casa a atividade que a tia passou? Presenteie esses alunos para poder dar mais incentivo para eles poderem ler a Bíblia em casa. E isso é, de fato, o resumo de toda a lição. O Salmo 119 exalta a palavra do Senhor e todos os seus ensinamentos. Aqui já começa assim, ó. Você sabia que nas 22 estrofes aparecem as palavras mandamento, estatuto, preceitos ou ensinamentos? Então, a palavra do Senhor nos ensina diariamente a amar nossos irmãos como a nós mesmos, a honrar os nossos pais, a viver de acordo com a Bíblia, viver de acordo com os ensinamentos de Deus, né? Com o que está escrito na Bíblia, para que possamos herdar um dia o reino do céu. Porque através dessa palavra, nós chegaremos ao reino de Deus. Através dessa palavra. Não é apenas confessar ao Senhor: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não é apenas confessar. A Bíblia nos diz que devemos
confessar e caminhar os caminhos de Deus. E caminhar de acordo com os caminhos. Qual é o caminho? Esse é o caminho. O caminho da verdade e o caminho da vida eterna. Até chegarmos ao céu. Então, para isso, devemos nos alimentar desta palavra aqui. Ler essa palavra, viver essa palavra. Que um dia os seus alunos, que você possa dizer isso a ele. Um dia eu estava aí, sentada, aonde você está sentado. E hoje eu estou aqui, te ensinando. E amanhã vai ser você que vai estar aqui no meu lugar, ensinando esta palavra para outras crianças ou até mesmo adultos. Então, para isso, devemos o quê? Ler esta palavra, viver esta palavra. Aqui tem tudo que a gente precisa para a nossa vida. Na Bíblia tem. Se a gente está com problema em nossa vida, no meio da nossa família, aqui na Bíblia nos ensina como tentar resolver este problema. Se a gente está com problema financeiro, aqui na palavra de Deus a gente consegue direcionamento para resolver os nossos problemas. Então, aqui na palavra de Deus a gente encontra tudo. Então, que você possa incentivar os seus alunos a estarem lendo e vivendo os ensinamentos de Deus, para que tenha uma vida correta, de acordo com a palavra de Deus. Então, no decorrer de toda a nossa lição, tem isso. E não só viver, ler, andar de acordo com a palavra de Deus, também cumprir com os mandamentos que ele nos deixou. Porque lá no Novo Testamento, Jesus, antes de voltar para os céus, ele nos deixa um mandamento, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, para a gente pregar esse evangelho, a gente tem que conhecer esse evangelho. E a gente conhece esse evangelho como? Lendo. Então, devemos também cumprir o mandamento da palavra do Senhor. E é como eu sempre falo, a importância de termos a nossa Bíblia em sala de aula. Não apenas a nossa lição, não só nós, professores, como os nossos alunos também. Incentive seus alunos a estarem levando a Bíblia deles para a sala de aula. Façam dinâmicas com seus alunos, que eles possam manusear a Bíblia. Eu lembro que quando eu era aluna da EBD, acredito que na sala dos pré-adolescentes, há muito tempo atrás, minha professora da EBD, ela fazia torneio para a gente, para ver quem achava versículos primeiros. Ela falava lá o livro, o capítulo e o versículo, e a gente ficava lá procurando, se levantava e lia, e ela nos premiava com isso. Então, hoje, eu posso dizer assim, que eu sei muitos versículos de cor por causa disso, porque eu levava a minha Bíblia para a escola dominical e minha professora me incentivava a ler esses versículos em sala de aula com os meus colegas de sala de aula. Então, incentive esses alunos a não apenas estar com a lição e a Bíblia lá, mas também estar lendo a Bíblia em sala de aula. Então, é isto que esta lição de número 10 nos traz na aula de hoje. E, por fim, antes de vocês se despedirem dos seus alunos, façam atividade com eles em sala de aula. Eu gosto muito de deixar um tempinho. Eu sei que a gente já tem um tempo bem corrido, né? Muitas EBDs é 1h e 20 de aula. Mas deixem lá coisa de 10, 15 minutos para vocês estarem respondendo as atividades com os seus alunos na sua sala. Porque assim, se eles tiverem dúvida, eles vão tirar com vocês. Se eles não estiverem entendendo, você vai estar lá. E em casa, eu tenho certeza que eles não vão fazer isso, por causa da correria do dia a dia de cada criança. E para finalizar, ore pelos seus alunos. Se tiver algum aluno que não é evangélico na sua sala de aula, faça o convite para que eles possam estar aceitando a Jesus como seu Salvador e que ele possa vir nas demais aulas. Então, agradeço a vocês. Qualquer dúvida, pode falar nos comentários do vídeo que a gente vai estar ajudando vocês, tá bom? Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro
você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.